o dízimo da nossa irmã Edilei, nosso irmão também Luiz Zanin. Eu só vou ler o versículo, querido, você já pode se assentar, tá bom? Da palavra de Deus que está em 1 Samuel, no capítulo 7, aí no versículo de número 12, que é o mais conhecido, mas nós vamos estar comentando sobre os outros versículos também. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, aí versículo de número 12 da palavra do Senhor. Eu vou pegar essa versão aqui junto com você. E diz assim: Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui, fala assim comigo, até aqui, fala mais forte, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, querido? E que o Espírito Santo de Deus possa continuar ministrando a teu coração, em nome de Jesus. Pode se assentar aqui, pode se assentar nessa hora. Pode se assentar. Queridos, eu quero ser breve, mas eu só quero contar uma história para você que é a respeito dessa passagem. Daqui a pouco nós vamos entrar um pouco aqui na questão igreja. Aqui, querido, em 1 Samuel, Samuel era um profeta. Não vou entrar assim muito na história de Samuel, né? Samuel era um profeta de Israel, né? Foi juiz em Israel e julgou Israel durante muitos anos. E foi um homem muito honrado por Deus e um instrumento nas mãos de Deus. Alguém que foi desejado pela sua mãe e desde o ventre já prometido ele diretamente ali para Deus. Mas em um desses tempos e de juízes, querido, em que, principalmente aqui no tempo do profeta Samuel, Samuel foi alguém que endireitou literalmente o povo e trouxe realmente o povo para a presença do Senhor. Alguns juízes se levantaram e não tiveram boa conduta, como por exemplo Sansão, acabou misturando algumas coisas assim. Deus honrou por causa da sua palavra, mas enfim, Samuel foi alguém diferente. Samuel desde garotinho já foi usado no templo, ali juntamente com Eli, mas já foi usado, Deus já falava com ele, ele já tratava ali com o povo, mesmo já sendo garotinho. E aqui, querido, Samuel, em um dos momentos em que o povo se inclinava para os seus deuses, em um momento do que o povo se inclinava para os seus senhores, e eu comentei sempre sobre o livro de Juízes, comentei algumas vezes, você pode acompanhar o livro de Juízes, parece uma série de repetições, mas não é claro o retrato da vida de muitas pessoas hoje, mas o livro de Juízes é assim: o povo temia Deus, servia a Deus, e Deus o abençoava. Lá na frente o povo se desviava de Deus, o povo caía nas mãos dos inimigos, o povo se arrependia de novo, e era assim, é constante isso. Claro, isso durante muito tempo, ela se resume em versículos, né? Mas isso durante um tempo prolongado, né? Não dá para ter ideia mais ou menos de quanto tempo, né, acontecia isso, mas com muita frequência acontecia isso, o fato de o povo ser entregue assim diretamente nas mãos dos inimigos. Aqui também da mesma forma, o povo caiu na idolatria, o povo começou a adorar a outros deuses, e é um risco assim muito grande quando nós vivemos em uma nação, quando nós vivemos em uma geração que não é nos permitido tomar os costumes dessa geração, dessa nação. Entendendo, sabendo nós que dependendo do meio que estamos inseridos, isso é muito comum, nós começarmos a falar e a tomar esses costumes para nós. Mas Deus disse de uma forma assim muito clara quando o povo ia entrar em Canaã. Ele disse: quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te deu, não se amoldem aos costumes das nações, ou seja, o que é deles, vocês têm o costume de vocês, né? Mas o povo constantemente tinha essa questão de querer se parecer com as pessoas lá de fora. Até mesmo na própria escolha de um rei, não era assim que Deus queria, não era essa a vontade de Deus, que o povo dele tivesse um rei. No entanto, imaginaram e acharam que Samuel não era o suficiente, e acharam também que Deus não era o suficiente, onde o povo disse para Samuel: Samuel, nós queremos um rei, da mesma forma que as nações têm um rei, nós também queremos um rei. Mas não é assim, querido, que Deus queria, não é assim que Deus queria tratar diretamente ali com o povo. Deus queria ser, sabe, o Deus ali que estava diretamente no controle, sabe, de toda a situação, né, de uma maneira assim, bem clara, sabe. Mas o que acontece, querido? Acontece que aqui, olha só, e era muito comum na época se vencer os hebreus, que eram chamados assim, né,
quando eles estavam longe do Senhor. E tinha um costume, querido, se você entrar um pouco na história de Israel, tem vários livros assim que falam a respeito da história de Israel. O livro dos Hebreus, né, fala sobre isso, né? O do Flávio José fala sobre isso, a história dos Hebreus fala sobre isso, mas a história de Israel fala sobre isso também. Falamos sobre muitos costumes da época. E se sabia, por exemplo, quando o povo de Deus estava em alta, olha que interessante, que curioso. Se sabia, por exemplo, quando o povo estava em alta, assim, com relação à fidelidade a Deus, quando se tinha poucos homens naquela cidade. Por quê? Porque os homens eram entregues nas mãos dos inimigos. E os homens iam para a guerra e os homens eram mortos. Por quê? Tinham se desviado do Senhor. Então tinham mais mulheres. É bem interessante alguns detalhes. Mas aqui, querido, o povo estava servindo aos deuses das nações também. E os inimigos, os filisteus, aqui no versículo 7, os filisteus viram que o povo de Deus estava congregado, o povo de Israel estava congregado, eles foram para cima, como quem diz assim, quem sabe temos chance. E eles foram para cima mesmo, porque Israel, irmão, sempre foi, desculpa a expressão, sempre foi uma pedra no sapato de todas as nações, de muitas nações, aliás. A menina dos olhos de Deus, está no centro do mundo, mas sempre foi. Houve épocas aqui mesmo de Israel está batalhando, guerreando com mais de uma nação ao mesmo tempo e sair como vencedor, porque Deus tem uma promessa para o povo de Israel, e isso não vai passar. Nunca as pessoas vão conseguir destruir Israel, porque é uma promessa sobre eles e pronto. Então, aconteça o que tiver que acontecer, é como essa palavra, por exemplo. Nunca alguém iria destruir, por exemplo, a Bíblia Sagrada. Ela precisaria chegar até nós. Você vê, por exemplo, no passado, por exemplo, uma época assim bem negra, foi na época da Reforma Protestante, onde muitas Bíblias, muitos cristãos, mas muitas Bíblias também eram queimadas em praça pública, e, no entanto, não conseguiam destruir a Bíblia Sagrada. Ela chegou até nós, né? E sangue foi derramado para que essa verdade chegasse até nós. Mas, querido, aqui, os filisteus, eles se levantaram contra o povo de Israel, e eles vieram, sabe, para pelejar. E nessa peleja, irmãos, o povo já não estava muito justo com Deus, não estava muito certo com Deus. Porque se eles estivessem certos com Deus, estivessem alinhados com Deus, eles não teriam preocupação nenhuma. Porém, eles estavam com a vida, né, meia indecisa, servindo a Deus, mas também ali olhando para os deuses pagãos. O que eles fizeram? Eles clamavam o Senhor, clamaram ao Senhor através de Samuel. Eles disseram: Samuel, clame a Deus por nós, interceda por nós. E aí entra o papel do profeta, né? Claro, do juiz, na verdade, porque Samuel julgava o povo. E muitas pessoas, elas entram, eu sempre comento, irmãos, é muito importante a gente ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia e entendendo o que está escrito na Bíblia, sabe, muitas pessoas, elas vão entender o que acontece em igreja, por exemplo, nos dias de hoje. Por exemplo, quando a gente fala assim a respeito de julgar, algumas pessoas acham isso tão duro. Julgar. O Samuel, ele era juiz. E a Bíblia mostra sobre juízes, né? Tem o próprio livro de Juízes. E, por exemplo, na questão de profeta, sacerdote, isso se resumiu na função ministério pastor. E não deixa de ser um juiz, julga a causa dos povos, do povo de Deus. Não deixou de ser diferente nos nossos dias, no nosso caso. Então, se você for estudar a Bíblia, ler a Bíblia sobre liderança, é um departamento. Se você for ler a Bíblia nível igreja, é uma outra história. São coisas assim totalmente diferentes. Juízo para liderança é diferente. Quando Deus vai tratar com liderança, Ele dá uma chegada assim um pouco mais forte, é diferente. O caminho é muito mais estreito, sabe? Tem alguns privilégios assim da parte do Senhor. No mundo espiritual, as batalhas são totalmente diferentes no mundo espiritual. Então, funciona mais ou menos assim. Mas aqui, querido, o povo foi buscar a Samuel. Samuel, intercede por nós. Intercede por nós, Samuel. E quantas vezes a gente não está bem com Deus? Pastor, quando é que a gente não está bem com Deus? Quando é que eu não estou bem com Deus, pastor? Só você e Deus sabe. A questão é que nós sabemos quando não estamos bem com Deus. Nós sabemos lá no íntimo do nosso coração, né? Quando não estamos bem com Deus. E aí, querido, o povo foi clamar a Samuel. Samuel, intercede por nós. O que Samuel fez? Interceder por vocês? Vou interceder por vocês. Senhor Deus de Israel. Não. Samuel foi fazer um sacrifício, um holocausto ao Senhor. Ele preparou um cordeiro que representa Jesus Cristo. Um cordeiro perfeito, sem defeito algum.
e ofereceu em sacrifício ao Senhor. Mostra muitas vezes aqueles momentos que não estamos bem com Deus, e nós clamamos ao Senhor, e Ele intercede por cada um de nós, a partir do momento que aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Deus, querido, ouviu a Samuel, a intercessão de Samuel, sabe? E Deus começou a virar o cativeiro, Deus começou a mudar a situação, e Deus começou a dar vitória para o povo de Israel. Aí Ebenezer é uma cidadezinha, um vilarejozinho, melhor dizendo, que fica ali próximo de Efraim, mas é um vilarejozinho. E Samuel, querido, através desse sacrifício que ele fez ao Senhor Deus, ele colocou uma pedra, como sempre se usa. Hoje tem testemunhas, né? Mas o pessoal tinha costume de usar coisas assim, para usar como testemunha, e Jacó fez isso também. Mas Samuel colocou uma pedra na divisa entre duas cidades, e disse: olha só, você quer testemunho? E ele disse assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É só isso que nós conhecemos a princípio desse versículo. Porém, quando ele estava dizendo isso, né, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer era aquele vilarejo. Ele estava não declarando simplesmente isso, mas declarando para aquele povo de Ebenezer, daquela região, que Israel tinha um Deus, que Israel não era um povo perfeito, mas eles tinham um Deus que cuidava deles. Como nós não somos perfeitos, e se nós formos falar de perfeição, todos nós vamos ter que pegar nossa cadeirinha, ir para nossa casa, tirar esse microfone, deixar aqui no cantinho e fazer qualquer outra coisa. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, somos imperfeitos, desagradamos a Deus o tempo todo, querendo ou não querendo, nós desagradamos a Deus. Nós bem pouco sabemos tocar realmente no coração de Deus como Ele gostaria que fosse. Mas eu louvo a Deus pela misericórdia dEle, irmãos, pela bondade de Deus. E Deus é bom, e Deus é maravilhoso, e Deus faz questão de todos os dias se manifestar através da criação, através da sua criatura. De tantas formas Deus faz questão de se manifestar em nossa vida, irmãos, declarando e mostrando o amor dele para cada um de nós. E é a intercessão, querido, o poder da intercessão, mostrando, como diz o livro do profeta Jeremias, que Deus é um Deus de perto, mas é também um Deus de longe, sabe? Ou seja, por mais que a pessoa esteja distante, por mais que as nações, Israel não estava totalmente junto, mas tinha alguns espalhados por outras nações ali também, mas Deus também dando vitória a eles. Ou seja, Deus não se limita à distância, a espaço, claro que não. E Deus não depende da nossa bondade para nos abençoar, querido, misericórdia. Se Deus dependesse da nossa bondade, da nossa justiça para nos abençoar, querido, seríamos favelados espirituais, irmãos, não teria condição de maneira nenhuma, mendigos espirituais. Se dependêssemos da nossa bondade para que nós fôssemos ou alcançássemos algum favor de Deus, principalmente a salvação, mas nós damos graças a Deus todos os dias, irmãos, porque muito mais do que, irmãos, nos abençoar, além de ter escrito o nome nosso no livro da vida com o sangue do Cordeiro, salvação, direito a subir no arrebatamento, irmãos, Ele também nos abençoa aqui nessa terra. Ele nos dá uma família, irmãos, família cuja essa que eu nem poderia ter uma família, mas Deus nos deu uma família. Deus, irmãos, Ele falando assim materialmente falando, Ele abre portas para nós. Deus, Ele nos abençoa, irmãos, a nossa entrada, a nossa saída, Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus cuida de nós através de povos, e através de pessoas, através de situações, Deus cuida de nós. Deus nos livra, irmão, de situações, até mesmo no momento que não entendemos, Deus nos livra. Irmãos, eu quero contar algo aqui para você, a respeito um pouco da nossa história. Hoje é aniversário da igreja, 13 anos. E a nossa história, irmãos, ela se resume também em um testemunho. Quando nós estávamos em determinado ministério, eu sempre orava a Deus. Algumas coisas assim que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, embora permita algumas coisas, imaginando, sempre crendo que o coração do homem pode mudar, né? Mas algumas coisas assim me incomodava. E eu disse assim a Deus: Deus, eu já pedi o impossível para mim, porque eu sabia que Deus fez o impossível para mim, então, né, vem por aí o caminho. Porque nós casamos, eu e minha esposa nos casamos. Depois de 6 anos de casados, nós começamos a batalhar, a buscar, querer filhos. Não conseguimos filhos. Bom, você conhece essa história de frente para trás. Enfim, resumindo, íamos de Sorocaba para São Paulo fazer tratamento. Não estamos esperando resposta até hoje. Mas a questão é que não conseguimos com as nossas próprias forças.
E eu disse assim para Deus, algo que era impossível para mim. Eu falei, bom, não tenho chance mesmo, né? Então vou pedir para Deus o difícil. Eu disse para Deus, Deus, se o Senhor nos der uma família, filhos, seja homem, seja mulher, qualquer que seja, Deus. Mas se o Senhor nos der filhos, eu vou largar tudo que tenho, Senhor, e vou passar a te servir, e vou começar as coisas assim como o Senhor colocar no coração, mas eu vou começar do zero. Independente de como for, quando e da situação, vou começar do zero, vou abrir mão da minha vida. E eu vou te honrar com o trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então, irmãos, aí Deus nos abençoou. Deus deu a Ana Paula, foi motivo de muita alegria para nós. Depois Deus deu Paulo Vitor também, motivo de muita alegria para nós. E filhos da promessa, nós podemos dizer assim. E aí, irmãos, precisava cumprir a parte nossa, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, irmãos, porque assim, nós ministrávamos louvor na igreja. E assim como o povo de Israel, muitas vezes nós falamos, o povo de Israel. Vê se tem alguma coisa diferente nisso que eu vou te contar. Deus abençoou com o Paulo Vitor, com a Ana Paula, e eu fiquei de boa. Tá bem, Deus já nos abençoou. A gente já tem uma família. E a gente ministrando louvor, irmãos, ministrando palavra e louvor. A gente via pessoas quebrantadas, coração quebrantado. E eles saíam do altar. Eu saía do altar, irmãos, que nem olho de peixe seco. Sabe aquela pessoa vazia, irmãos? Vazia de tudo. E até o dia, irmãos, onde eu estar sentado na igreja, ali ouvindo, né, sendo ministrado pelos louvores de um dos cultos, e eu disse para Deus, nunca diga isso para Deus, ou pense muito bem antes de você dizer algumas coisas para Deus, porque Deus não se esquece. Mas eu disse assim para Deus, palavra muito forte, eu disse assim a Deus, se for para eu continuar vivendo essa vida sem sentir tua presença, então o Senhor paga meu nome, o Senhor passa uma borracha nesse ser aqui, porque viver assim eu não quero. Ou o Senhor muda a situação, ou o Senhor pode levar. Porque tem o exemplo de Saul e de tantos outros que perderam a comunhão com Deus. Eu não quero isso para mim. E aí o Espírito Santo começou a se lembrar das promessas que eu tinha feito a ele, sabe, de abrir mão da minha própria vida. E aí, irmãos, nos desligamos do ministério que estávamos, nos achegamos ao pastor Alberto, Igreja Batista. E aí passou o tempo, o pastor Alberto disse, olha, procura um salão. Ele me deu um culto para dirigir lá, e também o culto de quarta-feira, né? E depois de 2 anos ele disse, procura um salão. Nós não sentimos paz, e nós começamos o trabalho aqui, a igrejinha aqui, né, salão aqui na frente, que hoje é salão social, mas a nossa igreja era aí. É aí que nós congregávamos ao Senhor, aí que nós adorávamos ao Senhor. Mas eu sempre disse algo ao Senhor, Senhor, esse é o espaço que nós sentimos a Tua presença, esse é o espaço que nós temos comunhão com o Senhor. Nós traçamos o prazo de 3 anos, nós traçamos para nós mesmos. Se nós não traçarmos algo para nós mesmos, se não fizermos nossos projetos, irmãos, nós sossegamos e ficamos ali achando que está tudo muito bom. Passa 100 anos, irmãos, e a gente fica ali. Então, se a gente traça algo para nós, metas para nós mesmos, nós precisamos ir atrás, precisamos perseguir. E aí, nesse prazo de 3 anos, mas eu dizia sempre ao Senhor, se for para o Senhor nos levar para um lugar maior, mas o Senhor não estiver conosco, nosso coração entrar em soberba, Deus, deixa nós aqui mesmo, está muito bom, deixa nós aqui no cantinho, simples, tá bom demais. Mas Deus começou a nos abençoar. Aí foi que Deus nos tirou do Jardim Rodrigo, onde nós construímos uma casa lá que tinha 3 cômodos na parte de baixo e 5 cômodos na parte de cima, né? Aqui era herança dos meus pais. Aqui era a propriedade dos meus pais. Aí meus pais faleceram e tal. Um bombardeio em 5 anos. Dentro da nossa casa faleceram 4. Em prazo de 5 anos foi um bombardeio. E Deus tem os seus projetos, enfim. A questão é que os irmãos não quiseram comprar aqui. Estava muito barato. O vizinho aqui do lado é empresário. Ele não comprou, irmãos, um terreno que dava perfeito para ele. Porque dava entrada e saída de caminhão. Lá não era asfaltado ainda. Você entendeu, irmãos? Nós facilitamos o pagamento para ele. Ele não comprou, irmãos. Algo entrou na vida dele. Ele disse assim, mas eu só vou usar o terreno. Em cima do terreno tem uma casa, o valor é tanto. E foi a conversa, rolou por vários anos, aconteceu por vários anos, foi desenrolando e não aconteceu nada. Até o ponto de, para cuidar da casa, tem que cuidar, manter, manutenção. Eu disse assim aos meus irmãos, ninguém de vocês quer? Eles disseram não, então tá bom. Aí nós vendemos lá, fizemos negócio e eles ficaram, cada um com um valor, e eu vim para cá. Então não tínhamos necessidade de trabalhar.
Morávamos em uma casa, tínhamos mais 2 de aluguel. Poderíamos viver de aluguel tranquilo, sem problemas. Mas Deus começou a mudar algo dentro do nosso coração, irmãos. Porque quando Deus tem um plano, Deus tem um projeto, irmãos, Deus muda o coração do homem. A Bíblia diz que Deus inclina o coração do homem para onde Ele quiser. Aí que aconteceu, irmãos, que estávamos ali na igrejinha, tudo bem, irmãos. E aí, para começar esse trabalho da igreja aqui, irmãos, a minha esposa, ela não queria que isso acontecesse, irmãos. Ela queria assim que a gente alugasse um salão, né? E ela tinha assim uma dureza no coração: puxa, os irmãos em casa, não vai dar muito certo. É muito junto, assim, não vai dar muito certo. E aí eu, sabe, orando a Deus ali, clamando, Deus entra na situação. Faz alguma coisa, vamos ver o que vai dar. E ela parecia um general, irmãos. Deixa eu explicar para você como que ela era. E ela era assim, ainda bem que ela está aí para confirmar comigo. Ela sentava assim, irmãos. Eu construindo, irmãos, chegando do trabalho, tal, ela sentava, parecia um general, irmãos, não pegava uma folha. Mas ela assim, ela sentava, ficava batendo o pezinho com o braço cruzado e olhando eu. E aí, como é que tá ela? Às vezes nem respondia. E aí, olha só que interessante. E aí chegou o dia de fazer o altar. Fazer o altar, levantar o altar. Aí fez o altar, ela falou eu falei para ela: o que você achou do altar? Tá parecendo igreja. Eu falei: Deus está entrando no negócio. E aí, irmãos, e aí foi que aconteceu que eu comecei a levantar o banheiro ali. Eu falei: tá parecendo igreja isso aqui. Eu falei: eita, Deus está lá. E aí, irmãos, foi acontecendo, as pessoas se chegando a nós, ela começou a abraçar isso, começou realmente a entrar no coração dela. Precisa estar junto, nós precisamos sentir as mesmas coisas, sendo o casal. E aí, irmãos, olha só que interessante que aconteceu. Nós não tínhamos sala para as crianças. E as crianças começaram a chegar, irmãos, as crianças ficavam na calçada. E essa rua aqui, de vez em quando, passam uns assim, meio que, assim, não pensa muito e vem rápido assim, sabe? Na rua ali. Perigo. E criança é assim, né, irmãos? Ela está vivendo o mundo dela. Ela sai correndo do nada, vai para nem onde ela sabe. E pronto. Esse é o perigo. E aí nós dissemos assim: precisamos de uma salinha para as crianças. Precisamos de uma salinha para as crianças. E ela disse: mas onde vai ser essa sala? Eu falei: então, eu pensei no nosso quarto. Mas no nosso quarto. Quando eu falo em quarto, irmãos, eu falo do lugar de intimidade. O lugar onde nós temos nossos momentos. E é só no nosso quarto. E aí, orando a Deus e tal, irmãos, aí o dia que ela falou assim: não, então vamos dar o nosso quarto então. Eu falei: Deus entrou na casa, Deus já está fazendo aí. Sabe, ela cedeu o espaço nosso de intimidade entre casal para ser sala das crianças. É só isso. A gente dormia todo embolado, irmãos. Nós precisamos ter nosso momento. Nós dormimos todos embolados. Nós e as 3 e as 2 crianças, todo mundo junto. Nós dormíamos. E nós, cadê? Nós sempre procuramos colocar como prioridade, irmãos, o reino de Deus. Sempre procuramos colocar prioridade. Errado ou não, enfim, nós sempre procuramos olhar para Deus e menos para nós. Errado ou não, enfim, pode pesar isso lá na frente. Pode ser que seja, mas nós aprendemos que enquanto nós tivermos vida, enquanto nós tivermos condição, juízo perfeito, nós vamos estar fazendo com condição ou não aquilo que Deus nos chamou para fazer, sendo loucura ou não. Naquilo que as pessoas dizem, irmãos, não é por isso que nós andamos, é por aquilo que Deus tem preparado e por aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E foi acontecendo, né? E futuramente nós mudamos para o fundo, os inquilinos foram saindo, nós mudamos para o fundo, reestruturamos a casa do fundo e nós derrubamos a casa da frente. Você pode pensar assim: puxa, pastor, que maravilha! É maravilha, é tudo muito bom, irmãos, tudo muito bom, é perfeito. Você precisou de alguma coisa, você bate o pé e fala: anjo do Senhor, amanhã o caminhão de areia lá na frente. Sim, Senhor, sou teu conservo. Nem mando uma. Não é assim não, irmãos. Muita lágrima rola nesse meio tempo. O dia que eu achei, irmãos, que foi o fim do fim, irmãos, que eu falei, eu cheguei para Deus, irmãos, e falei para Deus: Deus, eu não tenho mais o que te entregar. Entreguei minha vida, minha família, minha casa, o que tem, entreguei o que sou, entreguei o meu trabalho, porque o salário é teu, é do Senhor. Eu não tenho mais o que entregar. Agora, chover em cima da minha cama? Deus, o que está acontecendo? O que tu está querendo mais? Você só falar. Sabe, irmãos, eu estava com dificuldade de entender essas coisas aí.
Nós destelhamos a casa de cima para poder construir a outra e ajustar as coisas. Irmãos, depois que nós destelhamos umas telhas pesadas, aquelas de 8 milímetros, né? Pesada, parece um chumbo. Descemos tudo aqui para baixo. Aí Deus mandou uma chuva. E os irmãos, cada um na tua casa, 1h pouco da manhã. Como é que você vai ligar para os irmãos? Irmão, vem aqui, ajudar a levantar a telha. Como é que você vai ligar para os irmãos? E começou a chover. Enquanto estava chovendo, tudo bem. A hora que começou a pingar, gotejar em cima da minha cama, eu falei, Jesus, tem coisa aí que está precisando ser ajustada. E eu acho que eu tenho quase certeza que aqui dentro. Nós subimos na chuva, irmão. Assim, funcionava assim. Você quer saber? Nós aprendemos, Deus nos ensinou, irmãos, a trabalhar com poucas pessoas. Se as outras vierem, nós acrescentamos. Se elas não vierem, nós já aprendemos a trabalhar assim. Vai guardando isso no teu coração. É por isso que quando vocês acrescentam, vocês são bênçãos nas nossas vidas. Mas Deus nos ensinou a andar em escassez. Não tinha ninguém para pegar telha, nem para erguer telha. O que eu fazia? Eu erguia a telha, colocava aqui, falava para ela, fica aqui embaixo. Eu subia na casa, puxava a telha, ajustava a telha lá em cima. Descia de novo, pegava a telha, levantava a telha, falava para ela, fica aqui embaixo. E ela ficava, só segurar, né? Só apoio. E aí então eu subia lá, puxava. Aí, parou a noite e nós conseguimos colocar a telha em cima da nossa casa e parou de chover em cima da minha cama. Mas assim, irmãos, aconteceu assim, foi constante, é constante nas nossas vidas. Nós estamos sempre dispostos a fazer aquilo que Deus, muitas vezes, aparentemente nem temos condição. Mas o Senhor é aquele que sempre prepara todas as coisas. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele preparou você. Deus trouxe, você colocou no desejo, no teu coração de estar aqui juntamente conosco. Eu não queria estar em Sorocaba, irmãos. Eu vou passar aqui para algumas fotos aqui. Eu não queria estar em Sorocaba. Devido a algumas coisas que eu vi em determinados lugares, eu falei para ele, eu não quero estar em Sorocaba. Eu quero ir para minha terrinha, para o Paraná. Quero começar um trabalho da igreja lá no Paraná. Não quero Sorocaba, não quero sorocabano. E aí algumas pessoas estavam vindo para a igreja. Um cara que eu amo muito mesmo, que foi criado junto com a gente, praticamente morou vários anos em casa, é o Marcos. Trabalhávamos juntos, estudávamos juntos. O pessoal achava que a gente era irmão. Seu irmão lá. Eu já sabia que era o Marquinho. Eu dizia, meu irmão está bem, ele está bem, é meu primo. Mas aí, irmãos, ele estava vindo para a igreja. E mais alguns estavam vindo para a igreja, assim, família. Eu falei, como é que eu vou deixar a família aqui? E de que adianta ganhar várias pessoas lá fora, mas e o pessoal aqui de casa, como é que vai ficar? E eu entrei com isso no meu coração. Falei, não, vamos ajustar as coisas aqui. Nós acabamos ficando aqui por amor à família, aos nossos parentes, entendendo que Deus pode fazer alguma coisa na vida deles. E aí Deus começou a fazer, Deus foi acrescentando, Deus foi abençoando. E tantas coisas aconteceram aqui, irmãos. Para nós levantarmos essa paredinha de 6, ela tem 6 metros de altura. Tinha apenas um esqueleto aqui, né? Um esqueleto de ferragem. A pastora falou assim, mas como é que a gente vai levantar essas paredes aqui? Ela é muito grande. Eu falei, uma fiada de tijolo por dia. Mas vai durar a eternidade. Eu falei, amanhã vai faltar, uma a menos amanhã. Você faz uma hoje, amanhã uma a menos que falta. É uma por dia. Daqui a tanto, vai contando quantos dias? 1, 2, 3, 4. Até lá, você já acabou. E quando terminamos de rebocar, irmão, de levantar, ela falou assim, tá, e quem é que vai rebocar? Eu falei, nós. Nós, como sempre, irmãos. E aí começamos o trabalho. Mas foi assim, tudo muito interessante. Hoje engraçado. Mas entra o dia, sai o dia. Sabe, Deus faz umas coisas na vida da gente que a gente não entende. E que se Deus explicasse pra gente, a gente não aceitaria. É por isso que muitas vezes a gente nem explica e nem entende. A gente só vive aquilo que Deus tem como projeto para nós. Então quando você não entender, irmãos, não procura entender. Porque se você entender, você vai sair do plano, do projeto, do propósito. Vai vivendo. Lá na frente você vai entender aquilo que Deus realmente queria fazer com você, porque não temos estrutura para realmente suportar aquilo que Deus tem para nos mostrar. A gente tem algumas fotos, tem você. A gente tem algumas fotos aí, ele conseguiu fazer o slide? Tem algumas fotos aí, a gente vai estar mostrando para você, de como é que foi mais ou menos esse trabalho, em nome de Jesus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé,
Olá, Pastor Paulo, olá, Vera. Também estou aqui para comemorar os 13 anos da nossa igreja. Graças a Deus, fico muito feliz em Cristo, em poder dizer que participei desde o início, que estive junto, que estive no louvor, que estive com vocês desde quando tudo começou. E meu coração se alegra muito porque eu posso dizer que criei raízes aí com vocês, onde me ensinaram, né, o caminho, aonde eu conheci Jesus, e sou muito grata. Até tem uma história muito engraçada para contar, que de vez em quando eu conto para algumas pessoas, mas eu acho que nem todos sabem, que quando eu comecei a participar dos cultos, o pastor Paulo sempre tinha um caderninho aonde ele anotava o nome dos visitantes que iam na igreja, né? E como, lógico que o meu tava, para quem não sabe, eu sou filha da irmã Maria, então nós tínhamos o nosso nome no caderninho. E teve uma vez, como já é de conhecimento de todos, nós viemos da católica, e eu estava em processo de conversão, e eu vi escrito no caderninho que ele tinha lá na porta da igreja, quando era lá na frente ainda, na frente do meu nome escrito conversão. Eu lembro que eu fiquei muito brava, que eu não queria largar a Cidinha. Mas aí Deus foi transformando o meu coração, não deu 2 cultos, eu já não queria mais saber da Cidinha. Mas eu lembro que eu fiquei brava. Mas graças a Deus passou e eu conheci o amor de Jesus e tudo mudou. Um beijo para vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus. Boa noite, paz seja convosco, Pastor Paulinho. Para mim é um privilégio poder estar gravando esse áudio junto com a pastora Sueli. Primeiramente agradecendo a Deus pela vida do Senhor, que mais um ano se está completando na presença do Senhor. Que Deus venha derramar as ricas bênçãos sobre a tua vida, sobre os teus projetos, sobre a tua igreja, sobre a tua família. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, Pastor Paulo. Porque o Senhor, além de ser um pastor, é um amigo. É um amigo que a palavra de Deus diz que tem amigo que é mais chegado que irmãos. Deus abençoe, que é o desejo meu e da pastora Sueli. Nessa data festeja que o Senhor está completando mais um ano. E que os anos venham se multiplicar nessa terra. O Senhor trabalhando para o Senhor, para o reino do Deus vivo. E que cada dia o Senhor esteja te usando cada dia mais para levar as boas novas do Senhor aos perdidos. Deus abençoe. Parabéns, Pastor Paulinho. É verdade, Pastor Paulinho. Nós nos conhecemos há muitos anos, um homem de Deus, se integrou com a sua esposa, pastora Vera, seus filhos e todos da igreja, né, que hoje está aí te prestigiando, tendo este amor pelo pastor, porque é tão bonito quando nós sabemos que a igreja ela também se alegra. A Bíblia fala que alegrai com que se alegram, chorai com os que choram. Então, neste momento, é um momento de alegria, é momento de estarmos festejando o aniversário do pastor Paulinho Farias, né? Que Deus abençoe ricamente e que esta data se repita por muitos e muitos anos, na presença do Senhor e ao lado dos seus queridos, aqueles que te amam. Pastor Paulinho, a Bíblia fala que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, que estes passos, cada dia mais, sejam confirmados pelo Senhor. Parabéns a você, nesta data querida, muitos e muitos anos de vida. Um grande abraço da pastora Sueli e o pastor Silvio Oliveira. A paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos neste ano, que é mais um aniversário da nossa igreja, né? Igreja Batista de Vila Helena, que nasceu no coração do pastor e que nós, bem dizer, começamos juntos, né, aqui a igreja. Eu também comecei aqui junto. O primeiro culto que nós fizemos aqui, né, eu, a família do pastor, como os irmãos sabem, eu fui a primeira membra, né, que
nem sei se existe esse termo membro, mas acho que é membro, né? Tudo é membro, né? Porque faz parte do corpo, né? Da igreja, é membro, né? Não existe essa terminação, não existe membra. Mas enfim, aí eu também comecei junto aqui, né, com a igreja. Eu vi o pastor Paulo fazendo aqui a parte do altar, que era a garagem ainda, e eu ficava imaginando que isso poderia ser. Depois eu até pensei que era alguma coisa relacionada com a Vera, né, com a pastora, que ela é costureira. Eu pensei que fosse alguma coisa para pôr manequim assim. Aí depois, quando eu fui convidada para o primeiro culto aqui, que nós viemos e fizemos o primeiro culto aqui na igreja. E eu sou muito agradecida, cresci junto aqui, né? E estamos aqui juntos até hoje. Só tenho que agradecer ao Deus Santo Todo-Poderoso, que Ele, de alguma forma, Ele me encaminhou e me trouxe até aqui. Eu sou muito agradecida a Deus e a esta denominação que me acolheu. E graças a Deus estamos aqui firmes para a obra do Senhor e engrandecer o nome do nosso Deus Altíssimo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Estamos aí firmes na caminhada. Graça e paz a todos. Estamos felizes porque estamos comemorando mais um ano de vida do nosso ministério da Igreja Batista em Vila Helena. Apesar de nós chegarmos bem depois de todos, depois dessa história maravilhosa que foi contada, estamos aqui para dizer que estamos felizes e sendo abençoados por esse ministério tão precioso, que tem nos ajudado bastante e nos abençoado, e ao qual nós, como obreiros, fazemos parte também, trabalhando nesse grande desafio que é levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs que nos receberam, em nome de Jesus, e espero continuar sendo abençoado por todos vocês e abençoar também e ajudar aquilo que for necessário para o reino de Deus. Graça e paz. Estou muito feliz por estar fazendo parte desse momento tão importante na igreja de Vila Helena. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Paulo, pela vida da pastora Vera, pela vida da Paulinha, pela vida do Paulo Vitor. Louvamos a Deus pela sua vida, viu, pastor? Que o Senhor continue te abençoando e abençoando essa igreja que nos recebeu tão bem, né? Estamos aqui há 2 anos e tem nos abençoado muito. Tudo que tem acontecido na igreja, nós estamos participando. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Igreja Batista da Vila Helena, pelo seu talento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Estamos juntos para fazermos a obra de Deus. Muito obrigada, parabéns. Até aqui nos ajudou o Senhor. Parabéns! Parabéns. Graça e paz. Parabenizamos a Igreja Batista da Vila Helena por mais um ano de aniversário, seu 13º ano, e por todos os trabalhos que ela tem realizado e nos ajudado em nossas vidas. Louvamos a Deus por essa igreja, por essa obra tão importante nesse bairro e pela maneira como temos sido acolhidos com bastante carinho, dedicação, né? E agradecemos a Deus também por essa família tão maravilhosa que o Senhor tem nessa obra. O Senhor vem abençoar cada dia mais para que cresça e que a seara aumente e seja grande bênção para todos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Shalom, povo de Deus. Eu vim para essa igreja em 2016 aproximadamente. Então, em todo esse tempo, Deus me abençoou grandemente. E eu sou bem tratado até hoje pelo pastor Paulo e pela pastora Vera e pelo povo. O povo daqui, dessa igreja, é muito amoroso. Claro, segue o exemplo do pastor. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vim para cá, Deus falou para mim assim: eu vou te colocar num lugar novo, num altar novo e numa igreja nova. Então eu vim do altar. Igreja é um altar. Altar é para adoração.
não é para ficar brigando com o povo, nem conversando coisa que não deve, mas é para adorar ao Senhor. E isso eu encontrei aqui. Eu sempre digo para a igreja que aqui eu fui e sou carregado no colo. Sempre tem um amigo que me traz aqui de carona. E eu louvo a Deus por esses amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu saúdo da igreja com a paz do Senhor. Eu recebi o convite, né, da irmã Sônia, pedindo para mim gravar um vídeo falando sobre o aniversário da igreja, né, que está completando 13 anos. E no dia 1º de abril de 2010, o pastor Paulo me fez esse convite para estar vindo no culto, né? E eu aceitei, graças a Deus por isso. E estou aqui para expressar minha gratidão pelo pastor Paulo, a pastora Vera, que sempre recebeu a minha família de braços abertos. Eu, meu marido, o Marcos, né, que todo mundo conhece, a Daiane, a Dani, e meus irmãos, a minha mãe, que graças, né, à palavra que ele trouxe, que o pastor é foi um canal de bênção para minha família, e todos eles se converteram, né, a partir aqui nessa igreja, né, na Igreja Batista de Vila Helena. E hoje eu estou aqui para agradecer e pedir a Deus, né, em todas as minhas orações, que dê bastante força, paciência, sabedoria para o pastor Paulo e para a pastora Vera, para continuar nesse trabalho, que é um trabalho assim essencial para todos, né, que graças a ele principalmente, né, graças a Deus e ao pastor Paulo, que muitas almas se salvou e entregou sua vida. E é isso. Eu gostaria muito de agradecer e deixar o meu carinho ao pastor Paulo e à pastora Vera. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui nessa noite, eu e minha família, comemorando com a igreja, com os nossos pastores, com os irmãos, mais um ano de vida da Igreja Batista de Vila Helena. E a princípio, lá em 2017, eu vim até a igreja através de um convite do nosso pastor. A gente trabalhava junto há muitos anos na mesma indústria, e eu pensei que era só uma visita. Pensei a princípio que eu ia fazer uma visita, mas estou lá, estou com vocês até hoje, e graças a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem nos honrado grandemente, e nós somos gratos a Deus pela vida dos nossos pastores, pessoas com quem a gente pode confiar a todo e em qualquer momento das nossas vidas, seja de madrugada, de noite, de dia, a gente pode contar com eles. E eu creio a Deus e agradeço a Deus também pela vida dos irmãos, que juntos podemos sempre contar um com os outros. E é o nosso desejo nessa noite, é os nossos parabéns, é o que desejamos, que isso permaneça por muitos e muitos anos. E hoje é dia de festa. Parabéns, parabéns. Glória a Deus. Nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos, pelo carinho, por tudo, né, que vocês têm feito, vocês têm representado muito para nós. Eu sempre comento que vocês são nossa família, vocês fazem parte da nossa família. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E nós nunca esquecemos de vocês, vocês fazem parte das nossas orações. Tá bom, querido? Muito obrigado, em nome de Jesus. E vamos colocar de pé, querido? Vamos